Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarda e governa e ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E mais uma vez, nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, minha gente, eu acredito que muitos de vocês já devem ter passado por determinadas igrejas que costumam dizer o seguinte: venha para cá que você irá parar de sofrer. Costumamos muitas vezes chamar esse tipo de igreja de seitas. Por quê? Porque naturalmente vendem um evangelho enganoso. Vamos abrir a Bíblia aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 32 a 33. Diz assim: eis que chegou a hora, e ela chegou, em que vos dispensemos cada um para o seu lado. E me deixarei sozinho, e eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, mas eu venci o mundo. Nota-se que o Evangelho, ele fala que no mundo haveremos de passar por tribulações, né? No mundo haveremos passar por tribulações. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos detectar mais ou menos o mesmo padrão. Mas em que sentido é esse padrão? Vamos aqui ler o Antigo Testamento. O livro de Eclesiástico 2, versículos 1 seguintes. Meu filho, se ofereceres para servir o Senhor, preparas-te para a prova, endireita o teu coração e seja constante. Não te apavore no tempo da adversidade. Une-se a ele e não se separe, a fim de que seres exaltados no último dia. Vou repetir. Meu filho, se ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova, endireita teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-se a ele e não te separe, a fim de seres exaltado no último dia. E eu vou continuar. Tudo que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes que te humilharem, ser paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Na doença e na indigência conserva a tua confiança. Confia no Senhor e Ele ajudará. Endireita seus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afastei para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará.
Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia, pois sua recompensa é um dom eterno da alegria. Considerai as gerações passadas e vede quem confiou no Senhor e ficou desiludido, ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado, ou quem clamou por ele e ele o desprezou, porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Ai dos corações covardes e das mãos fracas, e do pecador que segue dois caminhos. Ai do coração fraco, pois não acredita, pois isso não será protegido. Ai vos dos que perdestes a paciência, que fareis quando o Senhor vos visitar? Os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras. Os que amam observam os seus caminhos. Os que temem ao Senhor procuram o seu beneplácito. Os que amam saciam com a lei. Os que temem o Senhor preparam os seus corações e diante deles se humilham. Caiamos nas mãos do Senhor e nas dos homens, pois tal como é sua grandeza, assim a sua misericórdia. Entendem? Meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-se para a prova, endireita teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. E tudo o que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes que se humilharem, ser paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no caminho da humilhação. Sabemos que há também religiões que na esteira do pare de sofrer vendem uma ideia de uma religião em que se ensina a prosperidade. Venha para cá que você, além de você não sofrer, você vai ver que você aqui, você pode ter a certeza que sua vida será próspera, você será milionário, né? Você terá uma vida de crescimento financeiro, terá um sucesso financeiro. A gente sabe que com Deus a gente não tem que ficar fazendo essa barganha de se relacionar com Ele buscando interesses vis ou interesses mesquinhos. Mas quando a gente pede prosperidade, a gente também quer uma vida sem sofrimento. Aliás, quem quer viver uma vida desempregado ou quem quer viver uma vida na mais profunda pobreza, ou quem quer viver, ninguém quer. Mas a pobreza não é de todo ruim. Pobreza no sentido material, no sentido de você ter uma vida humilde, uma vida simples. Não é tão ruim. Você, muitas vezes, durante a vida, precisa se contentar e ser feliz com o que tem. Se você ganha R$1.000, se ganha 1.500, e você de alguma maneira é feliz com isso, ok. Mas não podemos fazer da prosperidade a nossa meta maior. Fazer da prosperidade financeira a nossa meta maior, como se a nossa relação com Deus dependesse unicamente dessa questão da prosperidade material. E aí, algumas pessoas acabam se frustrando muito rápido, porque acreditam que se lá eu encontro uma vida sem sofrimento e eu vou ter prosperidade, eu vou ter a certeza de que a pessoa terá certeza que irá se frustrar com muita facilidade. No mundo, haveremos de passar por tribulações. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus nunca propagou uma religiosidade sem sofrimento. Deus nunca pregou vivência cristã sem dor. Deus nunca vendeu um cristianismo sem aflição. Deus nunca vendeu uma cristandade sem obstáculos. Nunca. Moisés, lá no Antigo Testamento, também passou por isso. A gente lê lá
Carta dos Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 25, quando fala assim: pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho do faraó, filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo do que um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés também escolheu passar pelo cadinho do sofrimento. Moisés, o profeta Moisés, também resolveu passar pelo cadinho do sofrimento. Cristo, o segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que na verdade é um Deus que se esvaziou e que se fez homem, ele morreu na cruz por nós. Mas antes de morrer na cruz por nós, passou pelaquela via dolorosa, aquela via do sofrimento. Viveu toda a dinâmica do sofrimento a caminho da cruz. O próprio Cristo viveu essa dinâmica do sofrimento. Se o próprio Cristo viveu essa dinâmica do sofrimento, por que nós queremos viver uma vida diferente? Nós queremos ser essa nova criatura, nós queremos ser essas pessoas amadas por Deus, nós queremos receber a misericórdia, ou seja, que Deus, em nome do amor, compreenda as nossas misérias. Mas nós nunca devemos pedir para que Deus elimine o sofrimento, porque o sofrimento é uma questão humana. Muitas vezes queremos que o nosso casamento não tenha sofrimento. Muitas vezes queremos que na nossa atividade profissional a gente não tenha sofrimento. Muitas vezes a gente quer que nós vivamos uma vida sem dor física. Nós muitas vezes não queremos sentir frio, não queremos sentir calor. Mas eu preciso fazer uma observação bastante importante. Não é só aventados pastores e bispos, entre aspas, de seitas, que vendem essa imagem de uma vida cristã sem sofrimento. Não se enganem, na própria Igreja Católica tem bispos, arcebispos e padres que também vendem a ideia de uma vida supostamente sem sofrimento. Que tal você analisar, por exemplo, esses padres que dizem que você não precisa ser contra o aborto, ou não precisa defender a família tradicional, ou simplesmente não tem nenhum problema católico se engajar com passeatas de orgulho LGBT, ou que você não tem a necessidade de compreender outros aspectos da teologia moral da igreja, porque segundo essas pessoas, a teologia moral da igreja, ou aspectos da própria tradição católica são antiquados, são atrasadas e que não acompanham a sociedade temporal, a nossa sociedade pós-moderna, e que acham que todos os pontos da igreja precisam mudar e ficam incitando nos fiéis esse tipo de coisa. Fica incitando nas suas ovelhas essa mentalidade relativista, muito bem descrita pelo Papa Emérito Bento XVI, que é a doutrina, a teologia e a teoria do relativismo, em que todos os aspectos da doutrina são relativizadas e que ficam se colocando na cabeça das pessoas esse tipo de relativismo, sempre com tons bem parecidos com tons poéticos, né? A gente conhece padres que ficam pregando num tom poético, bem como se fosse aquele galã, né? Tem um visual de galã, que fica o tempo todo fazendo pregação como se estivesse não pregando a palavra de Deus, mas falando algumas coisas tipo autoajuda. Você já viu aquelas palestras de coach, né? Aquelas coisas bastante supostamente agradáveis e que vendem algo sedutor, algo que te faça se sentir satisfeito e que acha que aquilo vai ser o seu simbolismo de edificação cristã. Pois é,
Existem padres que vendem isso, existem bispos que vendem esse tipo de ideia, existem arcebispos que vendem essa ideia. Vamos viver uma vida cristã sem sofrimento? Basta você não defender pontos morais da igreja. Ponto. Seu sofrimento acabou. Ponto. Seu sofrimento acabou. Você não precisa. Você, como a gente diz lá, como a gente lê lá na passagem do Sermão da Montanha, você não vai ser perseguido por causa da justiça. Você não vai ser, você vai ser bem-aventurado por causa do meu nome, porque você não precisa defender pontos morais. Então, se você não defende pontos morais, se você não defende também o próprio cristianismo, você não será perseguido. Fácil, não? Muito fácil. Fuja desses tipos de pessoas, desse tipo de religiosidade que vendem uma ideia de que em Deus não vai existir sofrimento. O Antigo e o Novo Testamento, que me desculpe esses falsos pastores, não vendem esse tipo de coisa. Não vendem. Nunca vai vender esse tipo de coisa. É preciso tomar cuidado com esse tipo de evangelho enganoso, mentiroso, que é sedutor, sim, é claro que é sedutor, mas que é preciso ser evitado, que é preciso fugir dele. Vamos aqui ler a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 seguintes. Fala: admito-me de que tão depressa abandoneis aqueles que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeis, que seja anátema. Eu vou repetir. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebemos, seja anátema, que seja repreendido. E porventura os homens, vou repetir, e porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Entendem agora? Pessoas que vendem essa ideia de que não verá sofrimento caminhando com Cristo, eles vendem um evangelho completamente diferente para arrebanhar fiéis carentes. Aliás, nada tão triste, nada tão complicado quando você se aproveita da carência espiritual das pessoas, quando você utiliza a religião para explorar a boa-fé das pessoas. Você cria uma distorção evangélica para enganar incautos. As pessoas precisam respeitar o evangelho. É claro que todas essas igrejas que vendem essa teoria do pare de sofrer, eles bebem muitas vezes de uma coisa que a gente viu com Lutero. O que Lutero, lá na Reforma Protestante, ele sempre defendia? Ele defendia a tese de que o evangelho
tem que ser livre para ser examinado, o livre exame das Escrituras. E como existe essa liberdade de fazer esse exame das Escrituras, se comete toda sorte ou escolham, pode ser também que seja todo azar de aberração interpretativa e que só traz males, que só traz prejuízo na vida das pessoas. Fuja dessas seitas tentadoras. Fuja dessas falsas religiões, falsas denominações cristãs com essas mensagens sedutoras. Precisamos ser céticos, precisamos ser responsáveis, precisamos ter juízo e maturidade, sobretudo malícia, para perceber onde há verdade ou onde há charlatanismo e picaretagem com roupagem evangélica. Tá bem? Nós estivemos aqui e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.